E aí, Ali, tudo bem? Eu bem, e você, Daniel? Tudo certo, graças a Deus. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui já nos preparando para a gente começar essa nossa conversa sobre esse roteiro e sobre esse lugar maravilhoso. Enquanto isso, vou apresentar para vocês aqui. Eu estou com o Ali, que é o nosso diretor aqui da Memorial. Ele vai também se apresentar um pouco e falar aqui, até que o pessoal entre, sobre a Memorial e o que a gente faz e quanto tempo estamos aí. Ali, é todo seu. Oi, pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos. Eu criei a Memorial em janeiro de 1995, em função das Jornadas Mundiais da Juventude. Então, desde aquele ano, já estamos há 28 anos no mercado, organizando viagens em grupo, temos nos especializado sobretudo em viagens de grupo, e não fazemos só peregrinações, né? Fazemos todos os tipos de viagens de acordo com o gosto dos clientes. Bom, Ali, a nossa conversa, o tema você já sabe, né? Vamos falar da Grécia, que é um país impressionante. Fascinante. E mais do que ninguém, você sabe muito bem de toda a experiência que pode ser vivida durante essa viagem. Então, conta um pouquinho pra gente, um pouco sobre esse roteiro, sobre aquilo que nós temos hoje, não só como roteiro para oferecer para aqueles que estão nos assistindo, mas também como experiências do país como um todo, porque acredito que muitos têm esse sonho, mas muitas vezes estão muito focados naquilo que a mídia nos passa, aquilo que a gente vê na internet. Você sabe, Daniel, que esse roteiro de Grécia, eu criei este roteiro em 1997. Uma loucura. E fui levar o primeiro grupo em 2009. Olha que loucura. 97? Só em 2009 que eu levei o primeiro grupo. Tá vendo? Era o tempo de gestação, né? Pois é. O pessoal diz, eu já conheço a Grécia e tal. Muitas pessoas dizem que já conhecem a Grécia. Normalmente, muitas pessoas fazem cruzeiros, que é muito popular, todo mundo procura por cruzeiros. E eu não acho que é uma boa opção, né? Para conhecer. O cruzeiro é interessante para você visitar, mas sabendo que o tempo de visita é muito breve. Por exemplo, um navio atraca numa ilha às 9 da manhã e às 5 da tarde todos os passageiros têm que estar de volta no navio. Então acabam não aproveitando, né? Então eu criei esse roteiro, também baseado num livro que eu li, que depois a gente vai falar a respeito, e vi que era interessante montar uma viagem que de fato levasse as pessoas a conhecerem a Grécia e algumas ilhas, né? Não é possível fazer todas, mas naquelas que eu achei que seriam mais interessantes, eu incluí no roteiro e tal. E ali, antes da gente entrar nos detalhes, explica um pouquinho pra gente quantas vezes você já foi, quando foi que você esteve por lá? Isso é uma pergunta que você não devia fazer. As pessoas querem saber, ué. Não, isso pode parecer até snobismo e tal, mas várias vezes fui, todas as pessoas que foram. Por isso que eu insisto neste roteiro. Não é um roteiro que a gente faz todos os anos, mas eu insisto neste roteiro porque todos os grupos que eu levei foram unânimes. Ainda hoje, agora, quando nós começamos a divulgar, que eu também divulguei nos meus grupos de WhatsApp. Então as pessoas, foi a viagem mais maravilhosa que eu fiz com a Memorial e tal. Todos foram unânimes. Eu sei que há muitas pessoas que têm o desejo de fazer e por isso que eu achei apropriado. E abril é um período fantástico, porque é primavera, né? Então a gente vai encontrar um clima muito agradável. Bom, você comentou com a gente também estava conversando um pouco aqui antes, de como foi que você criou esse roteiro, né? Que tem um plano de fundo maravilhoso. Pois é. Conta pra gente um pouquinho. Pois é. Você sabe que o título da viagem é Os Caminhos de São Paulo. E pode parecer uma peregrinação, mas não é isso. Não foi com essa intenção que eu criei, aliás, 2 roteiros. Em 1997, eu li uma biografia do apóstolo Paulo e fiquei muito impressionado com o personagem, com a pessoa de Paulo. E me impressionou e me tocou tão profundamente ler a história deste homem que eu quis organizar, então, 2 viagens, 2 roteiros de Caminhos de São Paulo. A primeira parte na Turquia e a segunda parte na Grécia. Né? Que também, essa de Turquia é maravilhosa. É fascinante. Né? E acredito que alguns que estão nos assistindo já tenham feito. Eu fui
várias vezes a Turquia, levando, e é impressionante. Então, como eu te dizia, é uma viagem que não tem um cunho religioso, embora seja muito relevante para aqueles que são cristãos, os católicos e protestantes. E se não é religioso, então por que a gente leva um padre junto com a gente? Porque a teologia também é cultura. Aí sim. Você entendeu? É um tema inesgotável, né? Você falar de Grécia, de toda a história, né? de um país que sofreu tantas batalhas, tantas invasões, mas que é o berço do livre pensamento, o berço da democracia. E é interessante porque você sabe que o homem sempre busca a verdade, porque a verdade o liberta, né? Então o homem sempre está em busca da verdade. E foi nesse ambiente que Paulo também encontrou, né? Por exemplo, Atenas, né? Se você vê uma das passagens dos Atos dos Apóstolos, ali no Pártenon, né? Tem uma parte, o Aerópago, e ali Paulo chega diante de vários intelectuais e tal, e ele vê que havia vários altares dedicados a vários deuses. E ele vê também que havia um altar dedicado ao Deus desconhecido. E aí ele começa a falar sobre a sua experiência, e a sua mensagem era a respeito daquele Deus que eles não conheciam. Mas é interessante porque o homem racional já diz, né? É muita razão. E Paulo não teve nenhum sucesso ali. Foi frustrante, né, para ele. E é interessante porque de Atenas, Paulo segue para Corinto, né, que nós iremos também visitar. Naquela época, Corinto era um porto importante. Mas quem vivia em Corinto? Ali era o reduto, né? O submundo, todos os anárquicos do Império Romano. Roma mandava para Corinto. E ali ficava... Ali ficava, né? E Paulo vai ali, no submundo, na miséria humana, protótipo de um lugar onde havia um relativismo absurdo, né? Onde o povo reverenciava vários deuses, haviam as sacerdotisas que serviam sexualmente, né? Então, nesse ambiente, Paulo chega e anuncia a sua mensagem. E ali, aos miseráveis, essa gente acolhe o anúncio. E nasce uma comunidade cristã belíssima. Então, esse roteiro, só também para a gente poder situar um pouco o pessoal que está aqui ouvindo a gente, começa em Atenas. Isso. E aí passa por Corinto e vai... E aí nós seguimos para Calambaca, para visitar os mosteiros de Meteora. Mas antes, a gente passa por Delfos. Delfos era, na época antiga, né, na Grécia Antiga, talvez o santuário mais importante de toda aquela região. Era a ONU, hoje, né, o que representa a ONU no mundo, ali em Delfos. E é impressionante o sítio arqueológico ali, o museu também, porque a gente vai visitar esse sítio e depois visitaremos também o museu em Delfos, que é muito bonito. E aí a gente segue para Calambaca, né? Calambaca, onde estão os mosteiros de Meteora, que é uma experiência assim, indescritível. Fora a paisagem, né? Porque Bom, eu estava pesquisando e, pelo amor bom, de Deus. É um lugar tão impressionante que as pessoas que chegam logo percebem que é um lugar para se viver em contemplação. E já no século XI, século XII, imagina você, existiam alguns eremitas que sobre essas rochas que chegam a 200, 250 metros de altura, cavavam grutas, né? E ali viviam isolados, completamente isolados, numa experiência assim, contemplativa, numa intimidade com Cristo, que era uma coisa. E só desciam para as festas religiosas. Olha só. Né? É impressionante. E depois, já no século XIII, né, São Atanásio, chegando, se aproximando, vendo aquela coisa impressionante, é que começam a construir os mosteiros. Agora, você imagina, nessa época, no século XIII, como que construíam um mosteiro que iremos visitar dois, um masculino e um feminino. Como construir um mosteiro numa rocha de 200, 250 metros. Enorme. E para subir isso, Ali, como que é? As pedras subiam pela rede, por rede. Olha. Tanto é que levava de 30 a 35 anos para construir um mosteiro desse. Nossa Senhora. Imagina, pedra por pedra.
É uma coisa impressionante. E a gente, durante esse trajeto, para a gente conseguir chegar no mosteiro lá em cima, como é feito esse caminho? O mosteiro masculino, que eu não me lembro o nome, me desculpe, são mais de 200 degraus, que agora a gente pode... Olha. Porque, na verdade, me parece que existem 13 ou 14 mosteiros. A maioria estão abandonados, né? E acho que tem 4 na ativa. Esse masculino que nós iremos visitar são cerca de 200, 250 degraus. Vale a pena, hein, pessoal? Não desistam pelos degraus. Vale a pena. E depois a gente visita um outro mosteiro feminino, né? Que esse é de mais fácil acesso, né? Não é tão complicado. E passando de Meteora, para onde a gente... Calambaca, a gente segue para Tessalônica, que é a Macedônia, né? A grande Macedônia. O famoso Alexandre o Grande, é aí a sua origem, né? Filho de Filipe. Mas Paulo é interessante, porque Paulo atinge a Europa pela primeira vez aí, em Filipos. Eu comecei falando de Atenas. Mas Paulo tem uma experiência em Troade. Aqueles que foram à Turquia comigo se lembram quando estivemos em Troia. Troade era uma cidade que ficava muito próxima, cerca de 15 quilômetros. E aí o apóstolo Paulo vive uma das suas maiores crises. E é surpreendente, porque um homem que tinha tudo para ter sucesso, né, com a sua formação, suprassumo da escola rabínica, digamos assim, que perseguia os cristãos e que teve uma experiência a caminho de Damasco. Mas aquilo que me impressiona em Paulo, por exemplo, ele era perseguido pelos judeus, porque ele havia apostatado, ele afirmava que a lei não o salvava, né, que Cristo salvava. E, ao mesmo tempo, era perseguido pelos gentios também, que não acreditavam naquilo que ele anunciava. Mas Paulo, em Troade, tem um sonho, né, numa das suas maiores crises, e ele sonha que um macedônio, que alguns autores dizem ser São Lucas, o chamava para ir à Macedônia. Então, imediatamente, Paulo embarca e desembarca em Kavala, onde nós vamos almoçar, e atinge Filipos, que está muito próximo dali. E ali, o cristianismo entra na Europa. E as pessoas, assim como eu, não temos a noção da importância disso. Porque, por exemplo, falando de Grécia, é claro que você pensa naqueles heróis, né, naqueles conquistadores, mas eu acho que jamais alguém pensou em Paulo como um herói. Embora ele não buscasse o triunfalismo, né? Mas Paulo, sim, foi um herói. A mensagem que para ele era a verdade que os grandes pensadores buscavam, ele traz e entra ali por Filipos. Ali começa, por ali entra o cristianismo em toda a Europa. Imagina você. E que influência teria isso no mundo todo, em todo o Ocidente? Porque isso mudaria todo o pensamento e a cultura do Ocidente. E São Paulo entra ali por Filipos e é acolhido. Ali era uma das suas comunidades prediletas. E ali também foi perseguido. E ali também foi preso. E é daí, na perseguição, que ele desce a Tessalônica, que também será perseguido pelos judeus da diáspora, e ele segue, passa por Vereia, e em Vereia ele embarca e vai para Atenas. E Paulo é aquele que depois irá para Roma e morrerá como um mártir. Mas imagina você, 2 séculos e meio depois, o Império Romano se converte ao cristianismo, graças a Paulo. E assim todo o Ocidente, né? E essa mensagem de Paulo atinge toda a humanidade. Legal. E as pessoas não têm muito essa consciência, né? E é porque a gente vê, a gente repete, reproduz aquilo que muitas vezes nós vemos pela mídia ou pelas redes sociais, tudo aquilo que acontece. Claro. E às vezes a gente também acaba se fechando um pouco na Grécia, somente naquelas praias, na mitologia, justamente. Né? E esquece da história. Que é fascinante. Toda a mitologia grega, as pessoas irão ver, né? Nós teremos um guia a nosso dispor que irá explicar e tal. A mitologia grega é uma coisa. Mas por quê? O homem sempre buscando uma resposta para a sua existência. Quem sou eu? Qual é o sentido da minha vida? Né? O homem sempre buscou isso. Né? E Paulo trazia. E assim como Paulo, muitos como ele hoje acreditam, né, que aquilo que ele anunciou é a verdade. E muitas pessoas ainda buscam hoje a verdade. E vão buscar por muitos tempos. Vão buscar. Né? Então eu vejo que esse roteiro que nós
que você preparou com muito cuidado, porque também eu vejo que as pessoas que fazem, que já fizeram Turquia com a gente, aqueles que já fizeram esse roteiro contigo antes, são fissurados e apaixonados. Não, eu tenho vários que já fizeram que me disseram, olha, eu vou fazer de novo. Assim como a primeira parte de Turquia. Olha só. Eu tinha 2 passageiras, amigas, muito queridas, né? Já partiram para o céu. Elas fizeram 3 vezes a viagem à Turquia. Olha só. 3 vezes. E a Grécia fizeram 1 vez e tal comigo. Então, para quem gosta de história, essa é uma Não, oportunidade. É claro. Não, mas você sabe, Daniel, eu não sei se eu comentei ontem com você, nós não somos espectadores da história, nós somos protagonistas. Nós vivemos no mundo e nós fazemos história. Então a gente não é um mero espectador, a gente é protagonista. Pode ser que a nossa história não atinja essas proporções, Claro. né? Mas nós somos eternos também. Isso é incrível. Que maravilha. Bom, a gente falou um pouquinho então de Atenas, Corinto, Meteora, que eu particularmente apaixonei por esse lugar. Tessalônica, Filipos, né, que foi aí onde São Paulo conseguiu, entra, né? Justamente. Conta mais um pouquinho, porque agora eu sei que a gente vai entrando também em alguns lugares mais comuns, vamos dizer assim, para aqueles que só sabem daquilo que vem na internet. Bom, nada é comum. Tudo é novidade, porque a beleza de uma viagem é isso, que em cada lugar você se depara com uma realidade que é diferente. Por exemplo, a Grécia é cheia de contrastes. É um país com muitas planícies, também muitas montanhas, mas é árido, é um terreno árido. Mas também tem terrenos que florescem. O azeite grego, famoso. Eu, em todas as viagens que faço à Grécia, trago azeite. Eu vou dar as dicas para aqueles que forem. Mas como é que você traz na mala? Eu pego um rolo de papel filme, envolvo, tal, coloco dentro da mala e trago azeite grego para cá, porque custa muito barato lá, né? E tal. Voltar dessas viagens com a mala é sempre um parto. Levem a mala vazia. Que fique a dica aí para vocês. E se a gente tem direito a só uma mala de 23 quilos, gente, depois eu vou dar maiores detalhes do que levar, do que vestir. Mas não leve muitas coisas, se você não quiser pagar excesso de bagagem, que é bem caro. Demais. Mas então, aí de Tessalônica, nós vamos embarcar e vamos para Rhodes. É uma ilha belíssima, Rhodes, né? Teve toda a influência. Bom, o Colosso de Rhodes, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era uma estátua imensa, e há controvérsias, porque alguns historiadores dizem que a estátua ficava mesmo ali na entrada do porto. E há quem diga que ficava no alto de uma montanha, né? Mas Rhodes é uma ilha belíssima, é muito procurada por turistas. Nós vamos ficar num hotel que fica em frente à praia, num tempo livre. Nossa. As pessoas poderão desfrutar de um banho no Egeu, no Mediterrâneo, né? Olha só. E a gente vai visitar a cidade também, que é medieval, que houve muita influência com todas as invasões que houve, também dos venezianos e tal, né? E a cidade antiga é toda amuralhada da época medieval, que é muito bonita. Mas tem um detalhe em Rhodes, né? Num dos dias, a gente vai se deslocar mas de Rhodes. peraí. Vale a pena já falar agora, abrir isso daí? Ué, mas estou aí na ilha de Rhodes, a gente já está lá, eu tenho que falar, não tem como não falar. Então, né? vamos lá. Eu coloquei no roteiro 3 noites em Rhodes, né? Porque num dos dias nós sairemos de manhã do hotel e seguimos para Lindos, que é uma vila da ilha, né, que está a 40 e poucos quilômetros de Rhodes. E Lindos, já diz o próprio nome. Faz Lindos, jus, né? Faz jus. É uma cidade, uma vila belíssima, de uma beleza impressionante, e tem uma das mais belas acrópolis que eu conheci. Para atingi-la, tem uma certa dificuldade. Você sobe por um caminho estreito, muito bem calçado, mas é uma caminhada boa. E ao atingir a Acrópole, você tem uma vista de tirar o fôlego, porque ela está construída no topo dessa montanha, com uma vista de mais de 180 graus de todo o mar Egeu.
É uma paisagem de tirar o fôlego. Ali são as melhores fotos, na minha opinião, as melhores fotos da Grécia é feita ali. E ali embaixo é interessante, porque tem a Baía de São Paulo. Então, desde a Acrópole, você já vista, nós, antes de chegarmos em Lindos, vamos parar por alguns minutos ali na Baía de São Paulo, para visitar o lugar onde, já indo como prisioneiro para Jerusalém, ele ali, prisioneiro não, voltando a Jerusalém, sabendo que em Jerusalém ele seria preso, ali ele sofre um naufrágio. E é muito interessante porque na última vez que eu fui à Grécia, na penúltima vez, foi conosco o Padre José, que você o conhece muito. Então ali, muito brevemente, ele nos deu uma palavra e ele ficou impressionadíssimo ali, com aquele lugar. Foi, assim, digo, o momento mais tocante para ele de toda a viagem, porque ali no naufrágio de Paulo, ele nos dizia, aqui começa a paixão de Paulo, comparada à paixão de Jesus Cristo. Porque ia para Jerusalém para ser preso e tudo mais, e depois, né, ali começaria a sua paixão. Mas aí também, para aqueles da minha geração, ou até um pouquinho mais velhos, vão saber e vão se lembrar, ali foi filmado Os Canhões de Navarone, de Anthony Quinn, um dos seus primeiros filmes. Olha só. Em preto e branco ainda. Você nem sabe quem era Anthony Quinn. Que todo mundo imaginava que fosse grego, porque ele fez o filme Zorba, o grego também, mas ele era mexicano. Olha só. E ali foi filmado, então, Os Canhões de Navarone, com Anthony Quinn. Agora então, você vê, é muita cultura, é muita coisa. E é uma oportunidade agora de ver a cores aquilo que foi filmado em preto e branco, né? Exatamente. É um lugar muito bonito. A gente vai ter a oportunidade de almoçarmos ali em Lindo. É interessante, porque é uma vila, como todas as comuns nas ilhas gregas, as casinhas todas brancas e tal. E as ruelas são tão interessantes, Daniel, porque elas são de mosaicos de cascalhos. É impressionante. São desenhos de mosaicos em cascalhos. Então já é um caminho que você vai contemplando, não só o final, mas... E as lojinhas? A lojinha não, sempre bijuterias, roupas. A mulherada vai ficar louca, né? Olha, eu vou falar, eu acompanhei o grupo de Encontro Mundial das Famílias e sempre as lojinhas. Aí em Lindos são as mais belas bijuterias que eu vi. Né? Depois eu vou falar de Santorini também. E a gente vai almoçar em Lindos e depois voltamos para Rhodes. Maravilha. Bom, então a gente já sabe que Lindos faz jus ao nome. Faz. E que aí a gente vai poder... E assim, cada lugar é uma surpresa impressionante. Eu imagino. É uma surpresa impressionante, assim, de tirar o fôlego mesmo. Eu imagino. Nossa. Saindo daí, a gente viaja para Creta. Creta. Bom, eu tenho que adiantar a vocês que, por exemplo, de Rhodes, de Tessalônica a Rhodes, não há voos diretos. Então, são voos com conexão em Atenas, mas são conexões muito rápidas, cerca de 40, 45 minutos, uma hora. E de Rhodes para Creta, Heraklion, que é a capital da ilha, aliás, a maior ilha grega é Creta, né? Nós também vamos voar com uma conexão em Atenas. E tudo isso já está incluso no nosso pacote? Já, no valor já está incluído. Nós já temos bloqueios confirmados e tal. E Heraklion é fantástica. É fantástica por quê? É uma cidade vibrante. Tem muitos jovens, né? E uma observação que eu gostaria de fazer. A Grécia ainda há muitos jovens. E eles têm o hábito de tomar um chá à tarde, um chá. Nós, no Brasil, os latinos, nos reunimos para tomar cerveja, chopp e tal. Não, eles não. É para tomar um chá, né, que depois terão lá, tanto em Tessalônica. É muito comum em bares, à tarde, você vê os jovens se reunirem para conversarem e tomarem um chá. Olha. Né? É interessante. Aí em Heraklion teve você tem também um forte, que é da época veneziana, quando os venezianos também conquistaram essa região, né? E na Catedral Ortodoxa de Heraklion, imagina, tem o crânio do apóstolo Tito, olha, que foi bispo de Creta e que morreu com uma idade avançada, com mais de 100 anos, dizem que Tito morreu e tal. Aí tem
a relíquia do seu crânio. Mas Creta é também muito interessante, porque nós faremos um passeio para conhecer Knossos, que é a civilização minoica, que é impressionante. Um povo que existiu, surgiu, acho que há 3.000 antes de Cristo, imagina você, com uma capacidade enorme, com uma vida cultural. Imagina, eram alfabetizados. O saneamento, naquela época, o saneamento, todos poderão ver em Knossos, era uma cidade com saneamento, era uma coisa impressionante. E é famosa pelo Minotauro, né? Cabeça de homem, corpo de touro e tal. E foi uma civilização riquíssima e que foi totalmente devastada num terremoto que houve em Santorini. Olha. Acho que em 1360, mais ou menos, se não estou equivocado. E a proporção foi tão grande que devastou a civilização minoica. E eu gostaria de fazer um parêntese, porque assim, há alguns historiadores que dizem que nesse momento em que o povo judeu fugia do Egito com Moisés, né, saía do Egito, fugiam da escravidão do Egito, diz que coincide o tempo e que causou um tsunami de uma proporção tão grande no Mar Vermelho que o mar se abriu e que aí o povo de Israel atravessou a pé enxuto. Olha que interessante. Nossa, né? Quer dizer, isso não é um fato confirmado, porque há tantas controvérsias, né? Tantas coisas, tantas versões. Então, saindo de Creta... Então, de Creta, de Heraclion, nós vamos com um ferry, aquele bate-vento, aquele veloz, nós vamos até Santorini. Então a gente tem, além dos voos internos, também temos esse barco. Esse barco que é alta velocidade e tal. Eu vou adiantar um pouquinho. Ali no embarque em Heraclion é muito fácil e tal, porque eles colocam as suas malas e tal. Mas ao chegar em Santorini é meio caótico, mas dá tudo certo, viu? Porque esse barco que nos leva até Santorini segue para Mykonos. E eu já aproveito para responder, porque eu soube que alguém perguntou por que nós não vamos a Mykonos. Justamente. Na verdade, não foi uma pessoa só, não. Foram várias. É a pergunta que a gente mais responde. Por que Mykonos? É claro, eu já estive em Mykonos algumas vezes e tal. É que se você for incluir tudo aquilo que a gente gostaria de ver, então é verdade que o roteiro se estende muito mais e também fica mais caro, né? Porque é uma viagem cara. E eu tive que fazer uma escolha. Mas eu posso, assim, garantir aos passageiros que depois de visitar Santorini, Mykonos fica obsoleto. Sério? Sério. É bonita Mykonos, você entendeu? Mas é uma ilha mais assim de modismo, porque vão os casais em lua de mel, mas vão muito mais a Santorini em lua de mel, que é muito mais romântica. É mais modismo, é uma ilha cheia de baladas e essas coisas. Entendi. Mas Santorini é de tirar o fôlego. E é tão interessante, Daniel, que a primeira vez que eu visitei Santorini, né, nós tínhamos uma guia muito legal, espero que seja ela, e eu tenho ela no meu WhatsApp. E a primeira coisa que ela nos falou foi muito interessante. Ela disse assim: Santorini tem mais vinho do que água, porque tudo vem de fora. Santorini não tem nada, é muito pouca água potável na ilha. Tem mais igrejas do que casa, porque sendo uma ilha pequena, tem mais de 300 igrejas. 300? Mais de 300. Nossa Senhora. E tem mais burro do que gente. Porque para você, é uma ilha belíssima, uma cidade muito bonita, e que você tem que subir algumas ladeiras e tal, e são altas, né? E tem os burrinhos que levam. Então você aluga um burrinho, também lá em Lindos tem os burrinhos que te levam, né, até o topo, aqueles que quiserem. Eu acho uma judiação montar naqueles burrinhos, né? Mas é muito interessante. E não só isso, porque Santorini, ali em Fira, onde nós ficaremos hospedados, nós temos depois uma vista belíssima, porque Santorini é conhecida como um dos pôr do sol mais lindos do mundo. É impressionante, realmente é muito bonito. Mas aqui no Brasil nós temos no Pantanal,
mesmo no nosso cerrado, a gente tem um pôr do sol de tirar o fôlego. Tem. Mas o de Santorini não deixa nada a desejar, é belíssimo e nós teremos essa oportunidade, porque todo mundo se reúne ali eu tô para sabendo. ver e tal. Você já me contou umas coisinhas boas aí que vocês fazem em Santorini, que vai ficar para aqueles que querem ir. Eu garanto que assim, vocês terão uma experiência maravilhosa, até mesmo porque você vai acompanhar esse grupo, né? Claro. Então vocês vão estar com um mestre assim. Não, que mestre, imagina. Eu vou ali para empolgar, né? E depois, em Santorini, nós faremos uma visita a uma outra parte da ilha que se chama Oia, que é muito interessante. E é a parte da ilha escolhida por casais que vão em lua de mel e tal. É muito bonito. E aí a gente vai fazer esse passeio, vamos almoçar lá em Oia e depois retornamos a Santorini. Eu acho que Santorini fecha essa viagem com uma chave de ouro, porque é belíssimo. Bom, pessoal, de histórias vocês viram que tem muitas coisas aqui. O Ali só deixou aquela vontade de querer mais, né? Sim, com certeza. Descobrir ali, nós vamos ter a oportunidade de poder sentir, estar em todos esses lugares. Bom, eu espero que a minha simples explanação tenha empolgado as pessoas para virem e fazer esse roteiro com a gente. As pessoas eu não sei, mas eu já tô com vontade de embarcar no primeiro voo que tiver. Quem sabe a tua lua de mel, né, Daniel? Não é? Ó, fica a dica aí, hein, Débora? Eu agora, essa semana, estive com uma grande amiga que viajou e que fez essa viagem comigo, fez a Turquia, ela também fez 2 vezes. A dizia, Ali, mas por tudo aquilo que nós tivemos, é um preço muito justo. Eu não acredito que você tenha ganho com o que nós pagamos e com tudo aquilo que você nos ofereceu. Porque assim, Daniel, eu faço questão de selecionar os hotéis, né? Normalmente eu não escolho hotéis comuns para grupos, alguns certamente pode coincidir e tal. Porque muitas pessoas dizem, o hotel não é importante e tal. Não. Depois de uma viagem que vocês fazem, visitas a sítios arqueológicos e tal, você chega cansado. Então você precisa de um quarto digno, uma cama boa, um banheiro bom para tomar um bom banho, se refazer para começar no dia seguinte. Então, nesse aspecto, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar muito agradecidas. E eu, com toda a modéstia, sem nenhuma pretensão, posso dizer que é certeza que as pessoas vão gostar. Maravilha. Eu estava falando a respeito de roupas, levem roupas leves, né? Calçados confortáveis, porque alguns lugares, quer dizer, os sítios arqueológicos estão muito bem organizados e tal, mas são terrenos com algum relevo e tal, né? Então levem roupas confortáveis, leve um agasalho também, porque sendo primavera, pode ser que a noite refresca, né? É final de abril, início de maio. Mas eu já tive a ocasião de ir à Turquia com alguns amigos, que nós fizemos o roteiro. Chegamos na Capadócia quase no final de abril, com neve. Nevou na Capadócia. Eu nunca tinha ido à Capadócia com neve. Eu fiquei encantado, e o grupo também, porque foi uma experiência única. Não digo na Grécia, mas é bom sempre levar um agasalho leve, né? Assim, esses que cortam vento e tal, porque às vezes à noite refresca, a temperatura cai um pouco e tal. Maravilha. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas pra gente. Nosso WhatsApp tá aí. E isso também vai estar depois no YouTube, né? Vai. Aqui só mesmo para poder finalizar, porque às vezes a gente fala desse valor tudo, mas as pessoas não sabem tudo aquilo que está incluso, né? Mas a gente tem toda a questão do aéreo internacional, né? Saindo do Brasil até a Grécia. Os voos internacionais com Ibéria via Madrid, depois também os voos internos, né? Eu sempre peço meia pensão, porque eu acho importante, né, que as pessoas... Então, teremos café da manhã. O iogurte grego, gente, é uma coisa maravilhosa. Não há no mundo. A gente tem aqui, né, aquilo que se parece, não chega aos pés. Não, no café da manhã dos hotéis eu me acabo de comer iogurte, que é uma delícia, né? Então, a gente colocou meia pensão, né? Teremos alguns almoços, porque é importante na visita e tal, então já organizei alguns almoços e tal, para que a gente não perca muito tempo,
Você entendeu? Porque com um grupo, até você achar um restaurante que acomode o grupo todo para comer. Que servem, né? Exatamente, né? Então a gente já... Vamos ver que vai correr tudo bem. Maravilha. Bom, eu poderia falar aqui do guia, que vai também enriquecer essa experiência toda, mas falo isso por experiência própria. Além do guia interno que estará lá para poder auxiliar e explicar toda a situação, vocês também vão ter a companhia do Ali. E do Padre Guti. E do Padre Guti, que estará também para enriquecer muito ainda feliz mais. De acompanhar a gente nessa Justamente. viagem. Eu já havia convidado ele já muitas vezes, ele nunca podia ir. E dessa vez ele falou, Ali, eu vou. E já então, está até com passagem emitida, né? Já. Bom, então, pessoal, eu e o Ali vamos nos despedindo por aqui. Muito obrigado, pessoal. É a minha primeira live. Nossa. A nossa. Espero que a gente volte mais. Comente também com a gente se você gostou, se faltou alguma coisa, o que vocês gostariam de ver aqui. A nossa equipe está toda à disposição de vocês. Nath, ficou alguma coisa faltando aí? Não. Não? Tá ótimo. Então, pessoal, tenha muito uma obrigado, excelente noite de Boa descanso. noite a todos. Mandem mensagem pra gente e até mais. Fiquem Tchau. com Deus. Tchau, tchau.